Bom, aí nós vamos para o artigo 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhe for submetido, veja, impedimentos de natureza subjetiva, porque podem estar relacionados com as partes do litígio, e a partes aí vai ser no sentido muito amplo, porque vai envolver não apenas as partes do litígio, mas também as empresas que de alguma forma têm vínculos societários com elas. Ué, mudou aqui por quê? Ah, então volta. Ou impedimento de naturezas objetivas porque decorrem do litígio efetivamente está sendo apreciado. São os dois tipos de impedimento. E aí prossegue o dispositivo. Algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes no que couber os mesmos deveres e responsabilidades conforme previstos no Código de Processo Civil. Nós vamos ver daqui a pouco que justamente porque o árbitro ele não tem uma função permanente, ele não tem um vínculo permanente de profissional, como é o caso do magistrado, não seria suficiente que a lei apenas indicasse os dispositivos do Código de Processo Civil. Porque, obviamente, os dispositivos do Código de Processo Civil estão redigidos de uma maneira... O magistrado não é sócio de escritório de advocacia, o magistrado não tem as suas demandas ajuizadas. O magistrado não tem um sócio que advoga para uma empresa coligada. Então, era necessário que, para assegurar a imparcialidade e independência do árbitro, a lei se valesse de conceitos mais abertos, que são justamente os conceitos da imparcialidade e da independência. São conceitos mais abertos que, portanto, vão poder incluir outras situações conflituosas, além daquelas típicas do CPC nos artigos 134 e 135. Muito bem, mas o ponto agora nem sempre a parte ou as partes têm condição de determinar toda essa gama de vínculos e relações e relacionamentos que esse árbitro pode ter. Muitas vezes eu posso ter algum conhecimento do árbitro que eu indiquei, mas eu não vou ter o mesmo conhecimento do árbitro indicado pela contraparte e muito menos, às vezes, do árbitro presidente. Então, do que adianta a lei prever situações de impedimento, antecipar situações onde há um conflito que justificaria o afastamento do árbitro, se eu não consigo saber que natureza é essa? Qual é o problema? Quem é esse árbitro? E aí, por isso que a lei estabelece o dever, como chama, o dever de revelação, que decorre de um anglicismo, mas, na verdade, é o dever de informar as suas relações, aquilo que é relevante para o litígio, que é o parágrafo 1º. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Muito bem. Muito embora aqui a lei esteja falando antes da aceitação, é óbvio que ele tem uma obrigação de revelar antes de aceitar. Portanto, o árbitro só se torna árbitro depois que ele aceita e que a sua aceitação é confirmada. Tá? Por enquanto, até aqui, ele é alguém que se candidata, que postula o exercício da atividade judicante como árbitro. Mas, primeiro, como condição prévia da admissão dele, é o dever de informar. E é aí que ele tem que informar. Tá? Então, ele tem que informar, em função das partes, se ele tem casos semelhantes, se o escritório no qual ele trabalha, de alguma maneira, patrocina alguma das partes, se gera uma situação de conflito. Enfim, ele tem uma obrigação aqui de informar. Há, de certa forma, e a própria lei concede isso, há certo grau de subjetividade nisso, porque o árbitro também não... Ele de certa forma, é o juiz, não de forma definitiva, mas sem dúvida nenhuma ele é o primeiro juiz, daquilo que ele deve informar, porque muitas vezes há questões absolutamente indiferentes, irrelevantes, ele não precisa informar qualquer coisa que eventualmente possa ser considerada. A meu ver aqui, há o princípio da precaução que o árbitro deve seguir na dúvida entre revelar ou não revelar a informação. O recomendável é que ele revele e que aí as partes podem deliberar sobre aquele fato, se aquele constitui ou não uma situação de impedimento,
e, eventualmente, os centros de arbitragem, se há uma divergência entre as partes, se um fato ou outro constitui um caso de impedimento, o centro acaba decidindo. Bom, aí o parágrafo 2º. O ato somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando a. Não for nomeado diretamente pela parte, ou B. O motivo para a recusa do ato for conhecido posteriormente à sua nomeação. Então, qual a ideia nesse dispositivo? A princípio, se ele informou e as questões foram examinadas pelas partes e houve consentimento, a parte não pode posteriormente mudar de ideia sobre a sua aceitação. Então você imagina o seguinte, o árbitro indica que em um determinado caso alguém do escritório dele advoga numa questão muito longe, não relevante, não associada à questão ali, e a parte interessada naquele momento concorda. Ela não pode, posteriormente, mudar de ideia e utilizar aquilo como fundamento de anulação, por exemplo, da sentença, porque depois de ver a sentença, agora eu acho que aquele árbitro não tinha a imparcialidade que eu imaginava. Esse é o primeiro dispositivo. Agora, você pode discutir um motivo que é anterior à nomeação, e isso é que muitas vezes acontece, por exemplo, quando o árbitro deixa de informar aquilo que ele deveria ter dito. Então, nesse nosso exemplo, vamos imaginar que o árbitro ele não informa que um associado do escritório dele trabalhou numa questão, ainda que pequena, que não tivesse influência, mas, enfim, relacionada a alguma das partes ou à causa. Essa informação não foi prestada. Se a parte descobre isso posteriormente, se não foi ela que indicou, ela pode impugnar. Tá? Vai poder impugnar naquele momento onde ela descobriu, se a arbitragem estiver em curso, ou utilizar isso como fundamento da ação anulatória. Né? Ou quando, né, enfim, o motivo for... Perdão, o B é que é o posterior, exatamente. Então, o B é quando você conhece posteriormente. E o A é quando eu não fui a parte que nomeou. Quer dizer, a parte que nomeou não foi ela. Mas aqui, de novo, se na hipótese A, se o motivo tiver sido revelado, ele não vai ser fundamento. Tá? Muito bem. O artigo 15 trata da impugnação específica do árbitro. E aqui se pressupõe que o processo de arbitragem esteja em andamento. Tá? Se o processo de arbitragem já tiver sido encerrado, só a ação anulatória que seria cabível. E aí tem um problema, porque nem é objeto aqui da aula de hoje, mas imagina que se descobre uma causa de impedimento séria, grave, posterior ao período de 90 dias, que é o período para a propositura da ação anulatória. Esse é que é o problema. Mas, enfim, a gente não precisa ver isso hoje. Então, o artigo 15 diz: a parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído, na forma do artigo 16 dessa lei. Muito bem, aqui a lei estabelece um procedimento geral, mas nada impede que as instituições de arbitragem tenham o seu próprio processo de remoção do árbitro. Então, apenas para dar uns exemplos para vocês. Na CCI, essa questão é submetida à corte da CCI, que é um órgão que exerce, na verdade, funções administrativas, das mais variadas natureza. Uma delas é o exame da possibilidade do árbitro continuar ou não exercendo a função em razão de uma alegação de imparcialidade ou independência. Muito bem. Na LCIA, por exemplo, já uma instituição inglesa, eles constituem um tribunal, um grupo de advogados que vai julgar especificamente a alegação de parcialidade ou impedimento do árbitro. Então, a lei aqui criou uma regra geral de aplicação na ausência de regra específica, mas nada impede
que as partes, ao adotarem um regulamento específico, têm as suas regras de maneira diferente. Mas, basicamente, se a arbitragem estiver em curso, em todos os centros de arbitragem, há um mecanismo de exclusão desse árbitro e há a definição de quem tem a competência na instituição para a exclusão do árbitro. Quem segue agora lá mais fácil. Muito bem. Os dispositivos do Código de Processo Civil, 134, 135, os senhores já conhecem, não há necessidade da gente repeti-los aqui. Na verdade, são os dispositivos que regulam as situações em que o magistrado, membro do Poder Judiciário, precisa se afastar. O que é relevante aqui para a aula de hoje nesses dispositivos, e a jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, de que a parte que alega a impedimento ou a suspeição é dela o ônus da prova. Então, portanto, acho que isso se aplica da mesma forma nos procedimentos de arbitragem, ainda que não sujeitos diretamente a esse regramento. Ou seja, a parte que alega o impedimento ou a suspeição precisa fazer a prova desse requisito objetivo, porque senão, de outra forma, isso às vezes você vê sendo tratado, em alguns casos que enfrentaram o problema, vira uma decisão subjetiva de uma das partes. Nem a lei, nem o contrato, nem os regulamentos de arbitragem permitem que uma parte, apenas porque ela psicologicamente não se sente confortável com o árbitro, que ela tenha o poder, a discricionariedade de remover o árbitro. Não é isso. Ela precisa indicar os critérios. É claro que esses critérios variam de país para país, né? Alguns países têm os critérios quase que de mera aparência de parcialidade. A mera aparência da parcialidade já é suficiente para a exclusão. Em alguns países é necessário demonstrar um risco concreto e real de parcialidade e até às vezes de prejuízo. Mas em nenhum dos sistemas você admite que seja uma adesão meramente subjetiva de uma das partes. Sempre tem um ônus de, pelo menos, mostrar e comprovar que o padrão de afastamento do árbitro foi preenchido no caso concreto. A gente chega aqui. Bom, agora a gente entra aqui um pouco nas situações. O mais comum é que essas situações de suspeição, de impedimento do árbitro, elas ocorram assim, logo depois que a sentença arbitral é proferida. Não me perguntem por quê, mas o caso comum, frequente, é o seguinte. O árbitro, normalmente o presidente, ele atua e ele não informa durante a arbitragem que, por exemplo, de novo, um sócio dele, de um escritório afiliado dele, representava uma das partes, isso não foi informado. E aí, quando essa informação vem à tona, depois da sentença proferida, tem a sentença anulatória e a primeira alegação que se faz é a violação do dever de revelar. Vocês vão ver que todas as ações anulatórias que tratam dessa questão, ela, na verdade, tem dois pontos. O primeiro é a falta de revelação, a falta de informação do fato supostamente impeditivo, e a segunda é a discussão acerca do conflito propriamente dito. Tá? São dois casos. O Thomas Clay, que é um francês, enfim, conhecido, está sempre aqui no Brasil e tal, ele tem um livro sobre o tema, e quando ele está tratando da questão do dever de revelar, ele usa a expressão de que a ocultação é o que gera a suspeição, a dúvida. E, de novo, e é por isso que existe o dever de informar, porque sempre que alguma informação que é relevante não foi passada, não foi dada, isso gera uma desconfiança natural, uma dúvida natural acerca das razões pela não revelação. Então esse é o problema, e por isso sempre a recomendação de que, na dúvida, por precaução, se informe a parte aquilo que eventualmente possa ser um problema. Por quê? Se a informação foi dada e não houve impugnação, o fundamento, o primeiro, que é o dever de informar, aquilo cai, não tem alegação. Eu estou numa arbitragem agora, por exemplo, nós estamos demorando a constituir tribunal, porque cada vez que vem uma informação do árbitro acerca de um conflito, eu peço à CCI para intimar a parte para que ela diga expressamente se ela concorda ou não concorda.
Porque se está lá só a informação, às vezes a informação é parcial, a parte pode não fala nada e depois, lá na frente, ela faz uma pesquisa complementar e diz que tem um fundamento para anulação. E é isso, é a questão da informação. Se a informação não é completa, se ela é parcial, ou às vezes nem informação é dada, aquilo gera uma desconfiança e nós vimos lá que qual é o binômio para que alguém seja árbitro, é a capacidade e confiança. Então, sem informação, sem revelação, não há confiança. Né? Bom, e aí, rapidamente um caso da Exceed. Esse aqui eu não sei se foi o Crawford que julgou, mas enfim. Então, o trecho aqui que é relevante para a nossa discussão é esse que eu estou transcrevendo para vocês, que diz o seguinte. Nos termos do artigo 10.1 das regras de arbitragem não arbitral, um árbitro pode ser contestado se existirem circunstâncias que permitem surgir dúvidas justificadas quanto à imparcialidade e independência do árbitro. As palavras dúvida justificável claramente indicam que o artigo 10.1 quis estabelecer um critério objetivo e não subjetivo para determinar a existência de uma circunstância que possa criar uma dúvida justificável quanto à independência e imparcialidade do árbitro. Assim, como dissemos em nossa decisão prévia em resposta à proposta para desqualificar um membro do Tribunal Arbitral, não é suficiente que essa dúvida exista na mente da parte. Essa dúvida deve ser justificada de um ponto de vista objetivo. A aplicação desse critério, no caso em tela, requer a resposta à seguinte questão. Iria uma pessoa razoável, bem informada, que estivesse vendo os fatos de fora, chegar à conclusão de que a dúvida é justificável para questionar a independência e imparcialidade do árbitro? Além disso, a parte que estiver contestando o árbitro tem o ônus de provar que de fato essa dúvida é justificável? Então você veja, aqui o tribunal, muito embora ele esteja querendo dar um critério objetivo, que tem que ser, sempre há um grau muito grande de subjetividade, porque, de novo, ele tentou aqui, e é o que a nossa lei faz também, tentou qualificar o impedimento e a imparcialidade, fazendo referência a uma dúvida justificável. Mas aí, de certa forma, isso não encerra a indagação, porque o que é dúvida? E qual a dúvida que é justificável? Então, o que parece aqui, e esse é a grande divergência que você encontra, principalmente no sistema de francês e inglês. Enquanto o sistema inglês ele exige um critério objetivo, quase que com a prova concreta da parcialidade, muitas vezes no caso concreto é muito difícil de você ter, o sistema francês é um sistema mais rigoroso no sentido de que a aparência, se os fatos no seu conjunto criam uma dúvida muito razoável, muito justificada, aquilo por si só é suficiente para afastar o árbitro. Muito embora haja um caso agora pendente lá na França, onde você tem a primeira instância, a segunda instância, a Corte de Cassação estão indo e voltando acerca dessa definição. Que dúvida é essa na situação concreta? Estados Unidos, ali no Nationwide. Considerando o procedimento adotado, voluntariamente escolhido pelas partes, no caso em tela, permitir a anulação do laudo arbitral, baseando-se meramente em uma aparência de tendenciosidade de um dos atos, eleito pelas partes, tornaria-se eficiente meio alternativo de solução de controvérsia, ineficaz em diversos ramos comerciais. De novo, na situação concreta, o que se tem? É uma mera aparência, é um mero desconforto. Então, de novo, essas decisões elas têm muita diferença de conclusão, às vezes de critério, em boa parte porque as situações concretas eram muito diferentes. Enfim, qual é o nível de proximidade? Qual é o nível de vinculação que o árbitro tinha com uma determinada parte que é justificável? Né? Por exemplo, tem um impedimento do STJ, praticamente consolidado, e que eu acho que é absolutamente inaplicável na arbitragem, mas existe, que ainda que comprovada a parcialidade de um dos árbitros, aí no caso do processo judicial, de um dos julgadores no órgão coletivo, por exemplo, uma Câmara Civil, enfim, num órgão especial, ainda que comprovada a parcialidade, se os votos válidos forem suficientes para garantir a maioria, isso não é caso de anulação do processo judicial. Isso aí, eu penso do STJ, toda nesse sentido. Eu acho que isso você não pode aplicar diretamente sem temperamentos na arbitragem, porque, diferentemente do processo judicial,
o processo de arbitragem não pressupõe toda uma cadeia de recursos concatenada, com várias instâncias de revisão do mérito da disputa, inclusive com a possibilidade de uma ação rescisória. Há esse entendimento, o professor Gary Born, por exemplo, claramente ele diz que essa questão da maioria dos votos válidos, isso não seria fundamento para não anular o laudo. A visão dele porque esse é um raciocínio muito societário, tá certo? Ou seja, como se compõe a manifestação de vontade dos órgãos colegiados, né? Isso há muito tempo, onde Miranda já explicava que a existência de um vício de vontade de um dos órgãos do órgão colegiado é irrelevante para que a manifestação de vontade do órgão colegiado seja válida, desde que a maioria, do quórum de maioria, tenha sido observado. Isso pode valer para a manifestação de vontade de uma pessoa jurídica que é colegiada, que é coletiva. Mas me parece difícil, acho que a analogia é imprópria no que se refere à adesão do árbitro. No caso Hunt, de novo, parcialidade evidente. Então, o que vocês vão ver aqui, depois a gente pode mandar essas decisões para vocês, para a gente poder acelerar, no sentido de que essa discussão do que é suficiente. Você adota um critério, vamos dizer assim, mulher de César, ou seja, ela precisa ser mais do que honesta, ela precisa parecer honesta em todos os aspectos, ou você exige algo mais, alguma indicação concreta, objetiva dessa parcialidade. Me parece que é o segundo caso, que não basta uma alegação genérica e apenas de incompatibilidade. É necessário. Mas além de provar, o problema é o que você precisa provar. Tá certo? Que você tem que provar, não há dúvida, mas o que você precisa provar? Você precisa provar apenas que circunstâncias são suspeitas ou que há um caso objetivo de incompatibilidade do julgador em razão de eventuais interesses que ele esteja protegendo, por exemplo. Eu acho que é mais do que uma mera suspeita, é mais do que uma situação de desconforto da parte que perdeu. Acho que tem que ter uma indicação objetiva que gere a dúvida justificável. Porque a lei brasileira ela fala dúvida aos olhos da parte. Aí muita gente utiliza o aos olhos da parte para dizer, olha, se eu perdi a confiança naquele árbitro, isso basta para autorizar a exclusão dele. Mas acho que isso não é suficiente, né? Ele precisa ter uma dúvida razoável, e essa dúvida razoável precisa ser comprovada objetivamente, não do ponto de vista subjetivo da parte. Aí, por exemplo, que o STJ, simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo recipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstram eventual parcialidade do exército. Ou seja, você precisa ter elementos, fatos, que comprovem essa incompatibilidade, essa inviabilidade de ter aquele julgador no caso específico. Como acho que nós já estamos nos aproximando do fim, isso a gente não precisa entrar, mas apenas indicar para vocês como essa questão da arbitragem, a questão da imparcialidade e independência do árbitro é uma questão muito controvertida. A IBA, que é uma instituição internacional que congrega, enfim, advogados do mundo inteiro, ela editou certas regras que funcionam, de certa forma, como guia para as partes acerca de quais critérios adotar, que tipo de situações são convenientes ou não. Então, ela tem uma listas, né, enfim, situações em que nem as partes podem convencionar o afastamento do impedimento, outras situações que são renunciáveis, enfim, as partes podem chegar a um acordo e afastar, enfim, e aí ela faz a lista vermelha, laranja, verde, enfim, a gente tem tudo isso, tá? Queria deixar agora aberto para vocês aqui alguma pergunta, alguma dúvida, antes da gente passar para a palestra aqui do professor Luciano Tim. Bom, então, agradeço muito aí a presença e a atenção de vocês aí. Enfim, no que tiver ao meu alcance aí, por favor, não hesitem em contactar, tá bom? Obrigado. Queria agradecer ao Dr. Joaquim o convite e para falar de dois temas que são dois
dos 3 temas que mais me interessam. Em certa medida, os 3 que mais me interessam, um deles está escondido, porque eu gosto tanto de estudar análise econômica, quanto arbitragem, quanto o terceiro que está escondido, que é contrato, mas arbitragem tem muito a ver com contrato. E não se assustem, porque eu não vou fazer nenhum cálculo complexo aqui, nada que um advogado não possa perceber. Inclusive que a minha formação é jurídica, a minha formação não é... Eu faço questão de botar porque não sou economista, mas tive a oportunidade de... Eu fiz 3 anos da graduação na economia e para mim era algo morto, né? E eu retomei a economia por conta do direito econômico, que aí o pessoal no Brasil, os professores de direito econômico, infelizmente não entendem de economia e fazem filosofia ali. Tá? Basta pegar qualquer manual de direito econômico, não tem economista citado. E é um problema, porque se é direito econômico, né, eu tenho que entender o que é monopólio, o que é oligopólio, isso a economia nos dá. Mas aí foi uma grata surpresa que aqueles conceitos, de certa maneira, voltaram e eu caí na análise econômica de volta, quando trabalhava no escritório em São Paulo. Fiz brincadeiras com os paulistanos, mas sou grato pela formação profissional que recebi lá. Mas era advogado de um grande escritório e tive que responder uma consulta de um cliente holandês que estava queria investir num novo tipo de mercado. Eles produziam equipamentos médicos e eles estavam na dúvida entre explorar o mercado brasileiro, chileno ou mexicano. Isso era em 99, acho. E eles optaram pelo Brasil pelo tamanho do mercado, que já na época, obviamente, era maior que o Chile, né? O Chile tinha outras vantagens, né? Um país mais organizado que o Brasil, mas um mercado menor. E aí eles preferiram o Brasil, pediram uma legal opinion para saber o seguinte: bom, eu posso vender esse equipamento médico para o Brasil? Aí o pessoal lá de regulatório, né, de sanitário, disse que sim, não tinha problema. A mim coube dizer que se era um contrato internacional, que podia ser em moeda estrangeira, podia ser a prazo, decreto-lei, né, permite, está ok, não tinha jurisprudência proibida, ok. Então houve 2 compras e vendas desses equipamentos para 2 hospitais no interior do estado, de um estado brasileiro. E foi feito a prazo. Não deu 6 meses, deu aquela variação do dólar e os os hospitais entraram na justiça, algo que o pessoal brinca aqui no Rio Grande do Sul, é cheio de juiz alternativo, mas a UERJ é pior, viu? Até tinha uma banca aqui, o cara estava falando de análise econômica, quase foi apedrejado lá. Muito bem. E os caras ficaram no hospital, entrou com uma revisional e disse: olha, juiz, não tenho como pagar essa prestação convertendo o real, né, correspondente ao dólar, porque o dólar aumentou, a prestação era 2.000, virou 5.000, não tem como pagar. Por favor, revisa o contrato que estava em dólar para real e aplica o IGPM, em vez de fazer dólar. E os 2 juízes, e aí vocês conhecem aquele papo da UERJ ali, direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, eu estou lidando com vida. E esse holandês, que é uma multinacional, pode muito bem, né, resolver por si só. Afinal, que é outra coisa que o pessoal adora, né? Ponderar, né? Ponderando um direito fundamental à saúde. Um mero direito econômico, dane-se holandês. Claro que eu estou brincando um pouco, estou exagerando, porque de noite, se não tiver uma graça, vocês podem dormir. Mas os juízes, premidos por tudo isso, deram as liminares, revisaram os contratos, e aí quem teve que explicar para o holandês fui eu, né? Não foi o juiz. Então eu tive que ligar, o holandês furioso, pediu tradução dos documentos, mandamos. Tem recurso? Tem, recorremos. Num dos casos o tribunal manteve a liminar e no outro o desembargador mandou tirar o devedor do SPC. Sim, eu também fiquei com essa cara, porque não era esse o pedido, né? Então eu brinco que não sei se por vergonha, porque eu fui lá falar com ele ou por convicção, este desembargador cassou uma das liminares. Panorama final: 3 pró-revisão, 1 pacta sunt servanda. Aí os holandeses foram fazer a terceira operação, pediram para o escritório, que não é bobo, a legal opinion, caiu para mim e eu digo, bom, agora mudou, né? Teoricamente, pela lei pode fazer, mas tem 3 decisões que são revisionistas. E, portanto, tem risco do judiciário mexer nesse contrato. O holandês disse: não, mas em real eu não quero fazer, porque minhas dívidas estão todas em dólar. Bom, mas eu também não posso te dizer, senão vou ser demitido, né, que o escritório vai tomar uma ação que não tem risco.
Consequência desse rápido exemplo, para aproximar os análises econômicas, qual foi a consequência prática daquelas decisões judiciais? Não teve a terceira operação para o Brasil. E os caras passaram a operar feliz da vida no Chile, que nunca nenhum juiz fez esse tipo de decisão. E se a gente pensar, será que eu atendi o interesse coletivo? Se 100 hospitais deixaram de fazer esse contrato e 100 milhares de pessoas que seriam atendidas por aqueles hospitais que deixaram de fazer o contrato de importação do equipamento, portanto não tiveram acesso àquele equipamento, e aí é que eu voltei a pensar sobretudo no aspecto da consequência. Tudo bem. Não sei se eu aponto para cá, para lá. Para lá? Melhor, né? Então, bom, basicamente, o que é uma análise econômica do direito para os íntimos EAD, né? AED? É a utilização de ferramentas da economia para resolver problemas jurídicos. Não se assustem que isso não é coisas de neoliberal, porque na PUC os caras diziam que era neoliberal. São várias tendências, existem várias escolas, não é só Chicago, tem a escola de Yale, tem a Behavioral Law Economics, está super na moda, que é a análise comportamentalista, né? Quer dizer, como é que eu vou regular o mercado se eu não sei exatamente como o mercado funciona? Então, dizer que o mercado tem que ser regulado é meio trivial. O problema é saber como que eu regulo. E não precisa de matemática, né? O principal autor da análise econômica, que é o Ronald Coase, escreveu um artigo maravilhoso só com teoria, sem nenhum cálculo matemático. Aliás, a própria matemática ela é uma linguagem. Não é porque eu domino esta linguagem que o que eu estou dizendo é maravilhoso com matemática. Se eu sei falar chinês, eu posso falar uma bobagem em chinês. Então, os economistas tentam nos convencer que nós não podemos falar de economia porque não sabemos matemática. Só que o Adam Smith, que é o pai da economia, dava aula na faculdade de Direito e escrevia sobre ética. Então, acho que temos sim que falar de economia. Muito bem. O que é interessante da análise econômica é que é uma teoria comportamental. E nós, no direito, perdemos a referência de análise de comportamentos. Se eu perguntar a vocês que fizeram a graduação em direito, em que momento vocês estudaram comportamento humano? Vocês tiveram direito civil 1, o que se estudou em direito civil 1? Parte geral. Parte geral do quê? Do código. Depois vem obrigações, depois vem contrato. Sempre estudando o texto legal. Mas quando é que se estuda comportamento? E nós, advogados, lidamos com o quê? O juiz ou árbitros? Comportamento. Estratégia. E eu vou mostrar para vocês depois um exemplo, numa pesquisa que a gente fez na PUC, sobre por que as pessoas litigam no Brasil. E não é o manual de processo civil que explica. As pessoas não litigam para defender direitos, elas litigam por interesse. Então, por exemplo, eu posso entrar na justiça para não cumprir um contrato, e não para cumprir. E parte do problema que o judiciário brasileiro vive é que não estuda comportamento humano. Se eu tenho que, ou se eu quero incentivar acordos, eu tenho que entender por que as pessoas fazem acordos. Isso é um comportamento estratégico e racional. Se eu abro a justiça e a justiça é lenta, quem eu acabo pegando muitas vezes é quem não tem razão. Se as pessoas, né, atuarem com base nos seus interesses. E essa é a grande vantagem que a análise econômica do direito nos dá. Nos dá uma teoria do comportamento. E é muito legal como árbitro, porque eu vejo exatamente isso nas arbitragens, nos advogados, no comportamento dos árbitros, que é um comportamento estratégico, né, que os árbitros, que as partes têm, que os seus advogados, durante o processo. Na verdade, o processo é um jogo. Não um jogo no sentido de teoria dos jogos. Não sei se vocês viram aquele filme do John Nash, Uma Mente Brilhante, né? E é basicamente um agir estratégico que diz respeito a um litígio, né? As partes têm as suas estratégias, elas reagem a estratégias, e elas reagem muito em cima de custo. Que é uma discussão que tem muito a ver com a arbitragem, porque se diz que a arbitragem é cara. Certo? A arbitragem é cara. Não sei se é cara, é isso que eu vou querer discutir com vocês. Tem alguns aspectos que me indicariam, e eu vou sustentar ao final aqui com vocês, que a arbitragem, na verdade, é economicamente mais barata. Ela pode ser contabilmente, em termos de fluxo de caixa, mais caro, porque a empresa, para entrar, vai ter que pagar. Mas só que se eu
trouxer a valor presente um valor que eu ia ganhar em 7 anos, se eu ganhar esse 1 milhão em 7 anos é uma coisa. Se eu ganhar 1 milhão em 1 ano e meio, é outra coisa. Tem assim? O cara que se formou em Direito. Se ele tiver 1 milhão recém-formado, ele vai estudar em Harvard, ele vai fazer um monte de coisa com aquele dinheiro. 10 anos depois, ele não teve. Então, o dinheiro presente, ele vale mais. Muito bem. Deixa eu só... Então, só para justificar para vocês, quer dizer, a análise econômica é muito interessante, porque então eu foco em comportamento, e é outra coisa que o direito não nos dá. Eu consigo mensurar a consequência. Porque se eu sou árbitro, eu vejo, bom, se eu fixar, agora eu estou discutindo, por exemplo, numa arbitragem, uma determinada antecipação de tutela. E aí a discussão é, bom, qual é o efeito que a multa pode ter, que o árbitro vai fixar, aonde? No comportamento das partes. Dependendo do valor que eu fixar, pode ser que a multa seja insignificante. Vejam como nós fazemos esses raciocínios, às vezes intuitivamente, como advogados, mas a análise econômica joga luz e nos permite refletir sobre isso. Então eu passo a mensurar a consequência. Quer dizer, eu estou interessado na consequência. Quando o Supremo Tribunal diz, por exemplo, que as pessoas não podem ser presas até transitar em julgado, ou seja, 7 anos depois de praticar o ilícito, qual é o efeito que isso tem? Você acha que isso aumenta ou diminui a criminalidade? É óbvio que, isso... Basta vocês perguntarem, qual é a taxa de esclarecimento de homicídios da Polícia do Rio de Janeiro? Vocês têm ideia? É menos de 10%, é 8%. Ou seja, eu tenho 92% de chance no Rio de matar alguém e me safar. E com pena baixa, porque 6 anos não é nada. Se eu comparar com um país de common law, que vai ser pena mínima, deve ser 12 anos, só que a taxa de esclarecimento de homicídios da Scotland Yard é 94%. Portanto, eu só tenho 6% de chance de matar alguém e me safar, de uma pena muito maior. E as pessoas se surpreendem porque tem menos crime. Né? Enfim, muitos trarão discussões sociológicas. Não é a discussão que me interessa. Me interessa a discussão econômica. Estou falando de delito econômico. Tá? Não estou falando de coisas psicológicas do serial killer. Né? Esse cara tem que ser explicado pela psicologia. Bom, então a análise econômica vai nos... ilustrar algumas discussões que normalmente nós não somos levados a pensar, e são pragmáticas, que é o seguinte, quem é o autor? Ou quem é numa arbitragem o requerente? É alguém que está pleiteando um direito? É alguém que está defendendo um direito? Porque nós somos treinados na faculdade de Direito a pensar em direitos. Gente, para análise econômica, o autor, bom, ele movimentou lá a inércia da jurisdição, pública ou privada. Agora é um cara que vai ter os seus interesses. Não necessariamente ele tem direito e pleiteia direito. O réu, por sua vez, é quem está resistindo, mas está resistindo também com base nos seus interesses. Ele não necessariamente tem direito ali. Quando começa o papo de direito, eu já começo a querer deixar de lado os direitos para saber qual é o real interesse. Isso é muito importante em mediação, eu diria que é fundamental, né? Se começar a discutir direito, não faz acordo nunca. Mas também, se eu sou árbitro ou se eu sou advogado e estou assessorando as partes, eu estou a todo instante pensando nos interesses. Vocês já perceberam, como advogados, mas nunca sentiram dificuldade, por exemplo, em fechar um acordo porque um diretor jurídico está resistindo? Mas ele está resistindo por uma questão jurídica ou por interesse dele de, daqui a pouco, por exemplo, ter bonificação, dependendo do provisionamento do balanço, né? Então, a crise de 2008 era parcialmente explicada por problemas de incentivos errados a executivos. Isso é matéria de exame de 2 meses atrás, né? Quer dizer, as bonificações elas devem ser também não só no curto prazo, mas a médio prazo, para proteger a empresa, porque todos têm os seus interesses. Então, por exemplo, eu lembro de ter tentado negociar um acordo durante 5 anos num contrato, num processo que era basicamente a renúncia do pedido para outra parte. E o advogado da outra parte não aceitava. 5 anos depois, o cara me liga e diz assim, bom, Luciano, eu saí daquele escritório, agora a gente pode fazer o acordo. Por quê? Porque o escritório cobrava por mês e o dono não deixava fazer o acordo.
É porque o interesse do escritório não necessariamente é o mesmo interesse do cliente. E a análise econômica joga luz sobre tudo isso. Claro que, para quem faz muita reflexão moral, vai se chocar. Mas é que a ciência não usa a moralidade como critério, né? O Einstein, quando criou a teoria da fissão nuclear, não estava preocupado com se geraria bomba atômica ou não. Então, e não estou dizendo que as pessoas ajam de maneira antiética, só que o que interessa e o foco é real, concreto, pragmático, no mundo como ele é, né? Então a gente passa a perceber esses agires estratégicos. A justiça, nessa percepção, é um bem público. Para os economistas, o bem público é um bem que está à disposição de todos. E por estar à disposição de todos, ele pode ser superutilizado. É o dilema da praia pública, né? Se todo mundo for lá, fizer o que quiser com a praia, ela acabará, na verdade, se deteriorando. É o problema das baleias em alto mar, né? Todo mundo vai lá e mata. Então, os bens públicos tendem a uma superutilização. Se chama em economia, né, a tragédia dos bens públicos. E a justiça vive exatamente esta tragédia. Ela fica lá de portas muito abertas e ela acaba sendo superutilizada. Vocês têm ideia quantas ações tramitam no Brasil hoje? 90 milhões. Sabe quanto custa uma ação? Eu participei de um mestrado, o menino calculou, do direito. R$5.000, primeiro e segundo graus. Multipliquem 5 mil vezes 90 milhões, vocês erradicariam todas as favelas aqui do Rio de Janeiro. Gasta com isso. Deve ser uns 30%. Então, quer dizer, a União Federal é parte... mas é que, claro... A União Federal gasta, o cálculo que ele fez, 50 bilhões por ano, para ser parte do processo. Quer dizer, ela paga de um lado, quer dizer, se for pensar isso se você acabar com o bolso é da União Federal. Mas é que o Estado, ele também age... O Estado de São Paulo só vão 12 milhões. Mas ele também age estrategicamente. Não sei quanto, mas é 12 milhões de ações. Não, uma vez, discutindo essas liminares de medicamentos com um economista, professor da Faculdade de Economia, quando eu comecei a fazer alguns trabalhos empíricos, aí ele... Peraí, Luciano, me explica aqui, quem é que entrou com a ação? Eu falei, foi o defensor público. Tá, mas quem é que paga? Não, o Estado. Tá, quem é que defendeu? A Procuradoria. Quem é que paga? O Estado. Quem é que julga? O juiz, o Estado. Pô, quer dizer, o Estado está pagando tudo, mas, cara, isso tudo custa mais que o remédio. Não faz o menor sentido racional isso. E nós, podem escrever aí, o Brasil desperdiça muitos recursos com esse aparato, porque as ações, inclusive, são repetitivas, não tem o menor sentido. Só se está fazendo isso em nome da liberdade de decidir do juiz e dos advogados de pleitearem. Mas você tem um problema também, que é o acesso, né? A Constituição de 88, em razão do período anterior, ela postou tudo no acesso. Como se o acesso não tivesse custo. Né? Exatamente. Todos os estudos, né, Inglaterra, Estados Unidos, tem pouco juiz proporcionalmente para a população e o número de casos é menor. E a explicação muito simples é custo. É caro. É claro. Então, quando você não chama mais de tudo isso, é uma questão de cultura. Não, eu acho que é uma questão... Eu vou mostrar para vocês... Não, mas é só o seguinte, só um detalhe. Se vocês me permitirem, eu vou trazer a pesquisa empírica. Aí não é nem, vamos dizer assim, é dado, é pesquisa, tá? Mas se vocês tiverem paciência, eu vou chegar aos dados, porque eles são... A menos que eu diga que a metodologia está errada, né, as diversas pessoas que a gente entrevistou confirmam. E eu vou provar. Mas antes disso, deixa eu falar um pouco o seguinte para vocês. Arbitragem como privatização da justiça. Eu acho que é. Eu acho que a arbitragem, em certa medida, e essa palavra ela se tornou um pouco proibida no Brasil, e daí eu uso ela de propósito mesmo para chocar. Então, ela
Não deixa de ser uma privatização da justiça porque os custos do litígio são internalizados pelas partes. E o que seria interessante da análise econômica aqui seria refletir o seguinte: muda o comportamento das partes quando elas têm que pagar ou não? E o que eu percebo é que sim, porque o cara entra no escritório, aquelas famosas 3 perguntas, né? Tenho direito? Sim, não. Quanto tempo eu ganho? 1 ano e meio. Quanto é que custa? Bom, 50 mil? Uma coisa é testar uma tese sem pé nem cabeça de graça com assistência judiciária gratuita. Outra coisa é eu pagar pela minha tese. Então, o dinheiro é uma maneira bem interessante de trazer as pessoas para a realidade, né? Porque eu, por exemplo, eu queria ter muita coisa, gente. Só que tem um orçamento ali. Eu gostaria talvez de ter iate, eu gostaria de ter uma casa até aqui no Rio de Janeiro, né? Também seria legal, poderia vir de vez em quando, mas eu não tenho uma restrição orçamentária, né? Eu gostaria de ter em Florianópolis, Ponta de Leste, uma série de lugares interessantes. Poderia ter um flat em Nova York, poderia ter um jato, mas a restrição orçamentária me diz até onde eu posso ir. Se eu não tenho restrição orçamentária, se eu não pago, eu fico entrando com ação, inclusive tem escritórios que se apropriam, de certa maneira, da justiça, testando teses e metem ação. Alguns lá na OAB, no Rio Grande do Sul, depois se viu, alguns na área de telefonia e tal, botavam pessoas em ginásios e pegavam procuração de 2, 3 mil pessoas. E o judiciário achando que, eu não estou dizendo que esses escritórios estão errados, eles até estão certos do ponto de vista estratégico e econômico. Só que eles também não podem fazer depender o dia a dia do escritório em uma só tese. Então, o incentivo é dividir o risco em cestas, né, de risco. Tanto que quando a gente vai ao mercado de capitais, eu não compro só uma ação, né, de uma empresa, eu compro 5 para diluir risco. Então, os caras não metem só uma tese com 5 mil processos, são 5 teses com 15 mil processos. Bom, e aí a gente fica surpreso que tem muito caso. O caso, para mim, mais risível é o do juizado especial. E por algum momento se achou que o juizado especial iria diminuir o judiciário. Só que aí tem que estudar um pouquinho de microeconomia, que são mercados diferentes. Um é um mercado de litígio de interesses maiores, outros é menores. O cara não reclamava no judiciário por um tênis de 20 pila, 20 reais. Mas se eu tenho agora é de graça. Eu lembro que eu logo que eu me formei, eu fui do juizado, que foi criado lá no Rio Grande do Sul pelo ministro Rui Rosado. Aí eu lembro de um caso até hoje que é simbólico. Assim, o cara entrou, o cara não tinha o que fazer. E aí ele, era 30 pila, eu acho, e ele estava discutindo com o condomínio, 30 pila. Eu disse, mas o senhor, estou aqui, entendeu? Praticamente era né, tipo, o cara às vezes vai no banco, ou mandar o gerente, e ia lá também entrar, porque não tinha custo nenhum, né? Então, a minha percepção é de que sim, quer dizer, internalizar custo afeta o comportamento, é previsível que tenha menos aventuras de teses jurídicas na arbitragem. Agora, certa feita, também eu chamei a atenção de 2 escritórios de advocacia que estavam ali na minha frente numa audiência, que os clientes deles não estavam ali, claro, não é constrangê-los agora. Vocês estão criando custo desnecessário para os clientes de vocês, porque vocês, a cada dia que passa, vocês atravessam uma petição que estavam brigando no judiciário junto. Eu sou obrigado a ler. Eu cobro por hora como árbitro. Então, cada petição irrelevante, eu tenho que fazer um time sheet, vai custar mais caro. Por isso que a gente tem que cuidar com caro, quanto de custo é gerado. Né? Os advogados também têm que ter essa percepção, né, de que ali não é de graça. Porque no judiciário, quanto mais petição, não muda, porque quem está pagando não é o advogado. Na arbitragem é o cliente dele. O que será que a análise econômica teria a dizer sobre custos, né? Primeiro, o custo de um processo. Quanto é que é o custo de um processo judicial? Tem a taxa judiciária que é paga ali, mas será que aquela taxa judiciária paga integralmente o custo de um processo? Eu acabei de dizer para você, se um processo custa por baixo 5 mil reais, muitas vezes não paga. Há subsídio da sociedade para o litígio judicial. Nós pagamos. Agora, e vou dar mais um exemplo, então. A gente advoga para uma empresa, advogava já há bastante tempo para uma empresa que fabrica móveis. É bem conhecido, talvez alguns de vocês até utilizem esses móveis, né, planejados e tal. Aí entra o juizado especial, criam lá, essa empresa passa a ter que se defender no Brasil inteiro. Eu até aprendi bastante sobre a geografia do Brasil com base nessas defesas, né? Por exemplo, a cidade de Sinop, no norte do Mato Grosso, não conhecia até ter essas ações para tudo que é lado.
E essa empresa tinha que se defender, depois a gente fez um levantamento, ela tinha êxito, a empresa, em 70% dos casos, ou seja, 30% só eram procedentes, 70% eram improcedentes. O que fazer? Me chamou lá o dono, porque lá tinha dono aí. O que eu faço? Né? Falei, nada, porque assim, o que nós teríamos? Juridicamente está consistente, os correspondentes estão bons, os prepostos estão bons, juridicamente não tem solução, porque vocês estão ganhando quase tudo. Melhora um pouco a tua linha de produção, porque 30% tem problema. Tá, mas e aí eu continuo tendo custo, porque não tem sucumbência, né? Ele está ganhando, mas não está. A empresa está tendo 70% de êxito, mas todos os custos que ela está tendo com advogado, preposto, etc., não está vindo de volta. Então, qual foi a solução? Comercial, aumentou o preço. Ah, vocês todos pagaram 5% a mais pelo acesso à justiça. Eu não estou dizendo que é ruim. Pode ser até justo, pode ser até justo. Só estou dizendo que aqui a gente passa a ter essa percepção sobre o custo. Existe o custo, então, os processos judiciais são subsidiados. Eu só acho que existe um interesse público no subsídio do processo à medida em que eu obtenho algo. Se há um litígio que virará um precedente, eu tenho interesse em pagar, porque isso me orienta sobre o sistema jurídico. Agora, se os litígios são repetitivos e é só para atender o interesse de um sujeito que está lá litigando, será que nós, como sociedade, teríamos que subvencionar esse litígio? Eu acho até que, nesse sentido, a arbitragem comercial é extremamente justa, porque quem tem condições de pagar não onera um sistema público desnecessariamente. Vai lá, paga e fica fora e sai da fila. Né? É quase como plano de saúde. Né? Eu faço o meu plano de saúde e não sobrecarrego o SUS. Porque o risco daí, quando o judiciário começa a proteger muito o consumidor contra o plano de saúde, daqui a pouco o plano de saúde fecha e vai 200 milhões de pessoas para o SUS. E aí, talvez quem seja mais pobre ainda não consiga se utilizar, porque o mais rico pode até comprar, né? E isso é o teorema de Coase, compra o lugar na fila do mais pobre. Então, também não é justo que isso aconteça. Qual é o custo de um processo arbitral? Vai ter a taxa judiciária, né, que vai ser as custas que uma determinada Câmara vai cobrar. O judiciário ele cobra normalmente a taxa de 1%, né, mais ou menos essa média em todo o Brasil. É estadual, mas dá mais ou menos 1%. Sim. Para quem não conhece o processamento de juizados especiais, não é essa a imagem, ou a realidade da imagem que se passa. Uhum. Por quê? Hoje, no Rio de Janeiro, sim. Você consegue 1% de conciliação. Sim. Vai tudo a julgamento, inclusive, com pessoas totalmente despreparadas, são juízes leigos, que tem alguns juízes julgados que reclamam, já aconteceu comigo. Agora, quando vem a parte recursal, aí é que é o problema, não é? Primeiro, você tem 2% de taxa judiciária. Certo? As custas é apurado que esteja envolvido no juizado, não bate só não. Se tiver 4, 5, 4, você paga por cada um dos atos. Você vai ter o livro, tem casos de juizado especial, ou melhor, seja, tão ou mais valor do que um processo. No Rio de Janeiro, hoje, você paga, se tirar uma xerox no processo, você paga 50% do reconhecimento imperatório. Hoje, você tirar um mandato judicial, você tem que pagar. No Rio de Janeiro, você está pagando tudo. Nos outros estados, não sei como tem. Já tem problema em São Paulo, já tem em Minas. Agora, aqui, quero dizer o seguinte: o Rio de Janeiro está atravessando o maior caos da sua vida. E o processo tem vergonha de dizer, o processo lá com seguro, tem menos, está quanto tempo levou? 12 anos. Não, mas é esperado isso, porque como é o acesso à justiça pública, isso eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar porque é dado, né? Não é nem percepção. Ele é baixo por causa da assistência judiciária gratuita. Muitas pessoas ingressam e lotam o sistema. É o mesmo problema do SUS, né? Então, ou semelhante. Qual é o custo do processo arbitral? O custo do processo arbitral vai ter uma taxa que eu pago para a Câmara, o judiciário custa 1% e tem um teto, varia um pouco, varia assim na média, mas
Acho que Mato Grosso, surpreendentemente, é caríssimo o teto, é 50 mil, paguei semana passada para ter aquele serviço, enfim, 50 mil. No Rio Grande do Sul é uns 20 e poucos mil, São Paulo, eu acho que também é 30, enfim. Na arbitragem o teto é maior, né? Na arbitragem, quando há teto, costuma ser realmente o que se paga para a Câmara 3 vezes mais, ou até pode custar mais caro que o Judiciário. Isso apenas para o serviço de administração, que o centro de arbitragem, entre aspas, vocês já estudaram aqui, ele só administra, né, um cartório. Né? Mas a diferença principal da arbitragem é que tem que pagar o árbitro. E no judiciário quem paga o juiz é a sociedade, não é de graça. Tem um professor de Minas, que ele tem uma história boa, eu gosto de repetir, é o professor Eduardo, lá da Federal. Ele disse que tem um filme que eu vi também com o Edward Norton, que o Edward Norton é treinado para ser um especialista em passar a perna nos outros no pôquer, né, ganhar dinheiro no pôquer. E aí o mestre dele diz assim para ele, olha, tu tem 5 minutos para descobrir quem é o pato na mesa de pôquer, né, porque tu tem que sair. Se tu não descobrir quem é o pato em 5 minutos, o pato é você, saia da mesa imediatamente para não perder dinheiro. O Eduardo usa a expressão seguinte, se você não descobrir em 5 minutos quem paga a conta, é porque é você que está pagando. Então, assim, não é que no Brasil há essa visão de que não, o Estado não paga nada, gente, porque o Estado não gera riqueza. Ele tributa de quem gera e repassa. Então, o custo nunca é do Estado em si, ele está tributando, né? Muito bem. Então, o árbitro, eu vou pagar, cada centro de arbitragem vai ter um critério, os mais reputados vai custar mais caro, a hora do árbitro, né? Os centros de arbitragem menos reputados, não necessariamente ruins, vai ter um valor de hora menor. E acho que esse é o papel do advogado. Por exemplo, lá no escritório, quando o caso é menor, a gente põe árbitro único. E a gente discute isso com o cliente, qual é o risco, Eu vou dizer para vocês que em alguns casos eu noto até resistência de alguns árbitros experientes de serem árbitros únicos. Eu não tenho problema nenhum, eu até gosto, eu acho que dá mais eficiência em alguns casos. Claro, não pode ser o caso da hidrelétrica, não sei das quantas. A casinha pequeno comercial, eu diria até que diminui muito o custo de transação, porque já faz OP, já toca, enfim. Agora, tem a percepção da parte de não querer ficar exposto ao risco de um árbitro, até porque quando o árbitro é único, dificilmente haverá consenso das partes que estão litigando na sua nomeação, então fica uma coisa meio parecida com o judiciário, né? E há uma aleatoriedade. Isso tem que ser discutido. Se o cliente começa a reclamar de custo, uma solução de baixar custo é botar um árbitro. Outra solução, escolher a Câmara. Certa feita me apareceu lá uma exportação de calçado, meia dúzia de pais era CCI, não tinha como reclamar. O valor em disputa era 100 mil e ia dar 200 mil para a CCI. Então, tem que escolher bem a Câmara. Tem bons centros de arbitragem aqui no próprio Rio de Janeiro. Tem o CBMA, pode ser escolhido, a Camargo, enfim, tem opções. Tem lá no Paraná, tem a Arbitac. Aí tem caso, acho que isso tem que ser manejado. Outra coisa é que talvez os advogados acabam custando mais caro na arbitragem porque é mais trabalhoso mesmo. Porque a instrução é longa, porque todo mundo lê o processo e se prepara, não tem limitação de testemunhas. Então tem que cuidar muito quando fixe os honorários, porque vocês, advogados, vão ter que trabalhar mais. É uma questão de hora envolvida mesmo, não tem como escapar. Então vai nesse sentido. Agora, se o cara é jogador de futebol, né, será que ele deve colocar o joelho dele para ser operado no SUS? Esse aqui é o dilema das empresas, né? O negócio da tua vida, e a minha irmã é médica e atende no hospital de clínicas lá no Rio Grande do Sul, o SUS não é ruim. Qual é o problema do SUS? A fila. Tem um economista que diz, né, quando o sistema público, eu tenho 2 maneiras de regular a sua utilização. Ou é por tarifa ou é por fila. Porque não tem como eu dar tudo a todos ao mesmo tempo. Né? Então, um país com 200 milhões é uma coisa. Eu adoro quando o pessoal de direito constitucional, sobretudo, vem com exemplos Austrália, que tem 20 milhões de pessoas, Suíça, que tem 8, Suécia deve ter 5 milhões, nós temos 200 milhões. Então, não é tão simples, né, de a gente discutir que grau, né? Nós temos que pegar exemplos de países grandes, tem que ser Índia, China, como é que esses caras resolvem isso? Estados Unidos, são caras que têm uma população muito grande.
Veja o que foi o debate nos Estados Unidos sobre o Obamacare. Pelo custo que isso ia gerar, por uma série de questões. É um país sério, não dá para dizer que os Estados Unidos é uma coisa séria, o sistema público. Muito bem. O custo do processo judicial, ele tem custos escondidos. Eu aqui já estou me encaminhando por... Né? Eu falei para vocês que paga-se a taxa, quem paga o juiz é o contribuinte, mas tem custo ali econômico envolvido. Que custo escondido é esse? Que a gente não percebe muitas vezes. Bom, se tiver assistência judiciária gratuita, já tem um imposto, porque aquele cara não está pagando nem a taxa judiciária. Tá? Tem um custo de oportunidade do processo parado no judiciário. O custo de oportunidade é a alocação alternativa do recurso que eu poderia dar tendo este recurso agora. É o que eu estava dizendo para vocês, né? Se o cara se forma e tem 1 milhão, ganhou na Mega Sena, é uma coisa. Se ele tem este 1 milhão 10 anos depois, ele já faz menos coisas. Né? E meu pai, que tem 70 anos, dizia assim, eu não tenho mais muito interesse de investir em grande coisa, porque o meu projeto ele é um projeto, eu não tenho um longo prazo na frente. Entendeu? O custo de oportunidade, ele precisa aproveitar a vida agora. Precisa tomar o vinho que ele quer agora, o uísque, porque o custo de oportunidade está muito... Né? Então, tem um custo aí de espera que a empresa poderia ter este dinheiro e aplicar na sua atividade. Imaginem o custo de oportunidade do Brasil não ter feito o que deveria ter feito. Aliás, estou falando isso há muito tempo, né? Não fizeram nenhuma estrada, nenhum porto. E agora? Entendeu? Agora o cara que está tirando soja, que está tirando milho, não consegue exportar. Quanto é que custa isso? Né? Depois tem o custo de transação. O custo de transação é o custo que o agente econômico incorre toda vez que ele precisa atuar no mercado. Porque o mercado... daria para fazer uma analogia com a física, né? No mundo real, a gente estuda no colégio o movimento retilíneo uniforme, que é aquele que não tem atrito, só que não existe. Né? E a atuação no mercado, ela tem atritos, por exemplo, não tem informação perfeita. Né? Por exemplo, quem comprou ações da OGX, será que tem a mesma informação sobre a OGX que tem o Wake, pronuncia? Este mercado não é perfeito, isso tem que ter regulação. Então, existe um custo de obtenção de informação. Eu não obtenho informação de graça, aliás, a internet tem esse grande mérito, ela nos produz informação a um custo mais baixo. Pensem a revolução que esses sites de busca de passagem aérea provocaram, porque antigamente, como é que eu ia ter que descobrir o preço da passagem aérea? Agora é só entrar no site e perguntar, já me dá em 2 segundos, né? E cada vez mais, agora um cara estava montando um site de comparação de preço de automóvel, e aí eu comparo o preço a um custo muito baixo. Bom, está diminuindo o custo de transação, mas ainda existe. Eu tenho custo de negociar o contrato, né? Todo o processo de negociação envolve um custo. Por exemplo, eu estar aqui no Rio, eu tive que negociar com a minha mulher. Né? Isso não é sem custo. Pô, Rio, imagina, né? Que perigo. Né? Você sabe que as esposas caras devem achar a mesma coisa de Porto Alegre, né? Mas enfim. Brincadeiras à parte, em todo o processo de negociação, e por exemplo, negociar um contrato internacional em outra língua, em outro... pode ser infernal fazer um contrato com um australiano. Fuso horário, com chineses pode ser, porque ele ainda vai dizer que fala inglês e não fala, né? Então tem língua, tem cultura, tem uma série de problemas, o cara muda de ideia no meio do caminho. O custo de transação é maior do que fazer um contrato com o teu vizinho, evidentemente. E isso a arbitragem me diminui, porque o custo de fazer cumprir um contrato na arbitragem é menor. Por que é menor? Porque é mais rápido. Eu, em 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do contrato, 2 anos, eu tenho a execução desse contrato. No judiciário, um caso complexo, tende a não terminar. Né? Tem algumas questões interessantes da análise econômica que dizem respeito à simetria de informações. Poderia usar em vários aspectos, até uma crítica a grandes escritórios, porque eles teriam mais informação dos hábitos que os menores, é uma discussão. Aqui eu acho interessante o seguinte, aprender também tem custo. Aprender sobre um mercado também tem custo. A gente achava, né, que seria bom arbitragem porque o cara era especializado. Na verdade, não é. Né? Os árbitros hoje, se a gente pegar os top no Brasil, eles não são especializados nos setores que eles estão julgando.
eles até têm mais predisposição, mais conhecimento para aprender. Mas eles têm que ser educados naquele mercado. Olha, eu já fiz arbitragem em vários setores que eu não conhecia. Aí os caras levam economista, os caras levam não sei o que para te mostrar qual é o mercado, né? O primeiro caso que eu tive de pequena central hidrelétrica, de pequena só tem nome, né? Eu fiquei ali, eu não entendia bem como era produzido. Eu passei um final de semana olhando o projeto, vendo como é que funciona os caras, porque hoje o YouTube tu vê tudo, né? Um projeto funcionando, tal. Só que o juiz tem menos condições. Então, para o juiz não conseguirá entender aquele mercado. Ele falta tempo, né? Ele ficou 7 anos no interior, não sei aqui a carreira no Rio de Janeiro, às vezes no Rio Grande do Sul, que o estado é grande, o cara fica 10 anos no interior julgando coisas que não são comerciais, daqui a pouco tem que julgar um negócio gigante comercial, ele não está preparado e não conseguirá, não terá tempo para ser educado naquele mercado. Então, a assimetria de informação que, imagine, vamos imaginar, é uma arbitragem societária. Se eu escolher o Nelson Aiziric, né, como árbitro, a simetria que ele tem com o mercado é muito menor do que o juiz. O juiz não sabe como é que funciona. Até ele aprender, então a arbitragem nesse sentido é muito mais barata. Porque o custo de aprendizado é menor. Depois tem questões interessantes por exemplo, fazer uma análise econômica da convenção arbitral. Se as partes agem no mundo real a partir de estratégias concretas, pragmáticas e autointeressadas. No mundo real, claro que tem demandas complexas, mas a maioria das vezes, ou em muitas vezes, vamos colocar assim, uma das partes sabe que violou o contrato, certo? O árbitro não sabe antes, mas uma das partes sabe. Essa parte que violou o contrato vai querer arbitragem? Claro que não. Claro que não. O cara vai querer pagar para ser condenado mais rápido por alguém especializado? Não. Este cara aqui é a mãe brasileira. A mãe brasileira é o judiciário que está lá para acolher a todos os devedores, né, que pretendem ganhar tempo. Então, ele preferirá ir ao judiciário. Então, qual é a chance efetiva? Porque a gente diz, né, existe a cláusula compromissória que as partes, antes de surgir do litígio, colocam, e o compromisso que é posterior. Gente, e aí, de novo, a análise econômica está certa, porque eu já perguntei para todos os presidentes de Câmara, quantas arbitragens vocês têm baseadas em compromisso? Os caras, não chega a 10%. É óbvio que depois de surgir do litígio, se não tiver uma cláusula compromissória, uma das partes não vai querer ir. Gente, quando tem, às vezes o cara se debate, e se debate, ele não está errado em se debater. Se a estratégia dele for ganhar tempo, ele vai ter que fazer isso. Né? Muito bem. Isso é muito interessante também. Aqui eu vou só explicar muito rapidamente para vocês verem como é interessante a pesquisa que a gente fez para o CNJ. Foi uma pesquisa em 2010, que a PUC ganhou o edital, projeto de R$400 mil. Tá? E a ideia foi entender o seguinte, o CNJ queria entender por que tem tanta ação civil no Brasil. E a gente disse que é muito barato. E aí isso gerou uma comoção e aí eles nos chamaram para apresentar o projeto. Os caras, mas que bobagem, Luciano. Eu juiz, eu sei por que as pessoas litigam. Elas litigam para proteger direitos. Eu disse, deixa eu terminar a pesquisa, que o senhor está errado. Né? Claro, tem que ter muito cuidado, porque ofende essa ideia de acesso à justiça. Então, o que eu quis mostrar lá foi o seguinte, vamos dar acesso à justiça para quem tem direito, mas se algumas não tiverem direito, eu tenho que me livrar desses caras. Porque o judiciário não está lá para albergar quem não tem direito, né? Então, o que a gente mostrou para o CNJ foi o seguinte, a demanda por acesso à justiça cresce mais do que a capacidade de aumento de produtividade do judiciário. Isso é matemático. Porque o judiciário é premido por orçamento, por prédio no Brasil, né? Aliás, no Brasil não se terminam obras, mas quando se termina, né? E o judiciário não consegue fazer uma obra em um ano para atender. Então, o judiciário não consegue ir tão rápido quanto a demanda. Então, não adianta só melhorar, porque o discurso do judiciário tende a ser o seguinte, precisamos contratar mais juízes. Não. Aí foi contra-intuitiva a pesquisa. Eu digo, bom, talvez eu tenha que fazer coisas que não aumentaram o aparato judicial, porque talvez isso por si só não é suficiente. Eu tenho que atacar a demanda. E atacar a demanda significa, né, eventualmente, restringir um pouco o acesso.
Nós também buscamos comparar a eficiência de tribunais para que tribunais menos eficientes aprendessem com tribunais mais eficientes. Tá? E nós encontramos tem tribunais muito mais ineficientes que outros, muito mais. Ou seja, se eles simplesmente trabalhassem mais eficientemente, eles não precisariam contratar mais juízes. Conhecer motivações, por que as pessoas litigam, né? E formular estratégias. E aqui, sim, só para vocês, claro que também os juízes resistem muito. Se eu posso dizer, todo mês os juízes me chamam para dar palestra sobre isso, porque até no TRF aqui, porque eles estão percebendo que isso é real. Aquele discurso bonito e tal está começando a bater na mesa ali dele. Então foi uma pesquisa de análise de motivações de litigar, análise de eficiência dos tribunais, porque antes os juízes diziam, não, a justiça é uma coisa superior, eu não posso analisar a eficiência de tribunais. E eu disse a eles, olha, se eu analiso a eficiência de escola, de hospital, o que o judiciário tem mais digno que saúde e educação? Me desculpe. Né? E análise de gestão, análise de gestão, né? Olha, o que o pessoal de administração de empresas diz que o McDonald's dá de 10 em gestão no judiciário. Né? Até a padaria da esquina, se bobear, é mais bem gerenciada que o judiciário. Então, quando eu mensuro a eficiência de um tribunal, né, eu tenho que ver quanto que ele custa e quanto que ele me entrega. Se eu vou mensurar um hospital, eu tenho que ver, né, quanto que ele custa e quanto de saúde que ele está fornecendo. E aí nós encontramos, assim, tribunais, deixa eu ver se eu acho aqui. O Tribunal do Amazonas, ele é 80% menos eficiente que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Deixa eu pegar aqui o do Pará, 73% mais ineficiente. Porque nós encontramos como o mais eficiente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O segundo mais até era o do Rio. Curiosamente, até o de São Paulo aparece também como eficiente em alguma medida, porque isso é uma questão de economia de escala. Como ele é muito grande, é lento, mas a gente não tem ideia do que ele produz de salsicha lá, né? Aquela fábrica de salsicha lá, de produção de... Eu não quero comparar, evidentemente, mas vocês entenderam a analogia, né? Ou seja, muita sentença igual, se eu tenho 150 desembargadores produzindo, acaba se tornando, em alguma medida, eficiente, dado o volume de coisas que ele produz. Então, ou seja, teria muito espaço para que alguns tribunais melhorassem e aprendessem com os outros. O que até a gente sustentou para o STJ, em termos de para o CNJ, era assim, se as empresas fazem isso, eu até estava lendo na Exame, né, tem fábricas de automóvel da mesma marca, tem fábricas mais produtivas que outras. Aí o que eles fazem? Né? Eles mudam gestores, eles fazem programas de treinamento, então poderia alguns juízes de alguns estados irem ver o que os juízes de outros estados estão fazendo que torna o processo mais sério. E para finalizar aqui, nós fizemos essa pesquisa onde nós aí tivemos que limitar, porque o Brasil é muito grande, né? Não teria como fazer uma pesquisa de campo com 400 mil em todos os estados. Então a gente pegou Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará, para pegar 3 realidades distintas para tentar ver o seguinte, será que as pessoas, porque tinha aquela ideia, o gaúcho é brigão, então ele entra muito na justiça porque ele é, né, quase temperamental. Vamos ver se o litigante gaúcho é igual ao paraense, não paranaense, e o paulista, né? E nós achamos a mesma racionalidade. Tá? As pessoas brigam no Brasil basicamente por 4 motivos na justiça civil. Baixo custo de acesso e baixo risco. Então a gente entrevistou a mesma empregada doméstica e dizia assim, é muito barato, se eu perder eu não pago nada, se eu ganhar eu pago 20%, né, para o ADEVAS, né, eu pago 20% para o advogado. Então, há uma percepção de que o acesso é muito barato e, portanto, o risco é baixo. Então, eu entro. Esse é um motivo pelos quais as pessoas litigam. Outro motivo, perspectiva de ganhos. É o seguinte, meu vizinho entrou, ganhou, ele me deu o telefone, eu estou entrando também. Eu tive um aluno que era da Companhia Estadual de Energia Elétrica, lá na PUC, e ele fez uma pesquisa em Porto Alegre, por exemplo, a inadimplência de luz é por rua. Tem a rua dos trouxas que pagam e a rua dos não trouxas, né? Porque o cara ganha liminar e passa o contato do advogado para o seu vizinho, portanto, naquela rua deve ter na net a mesma coisa, né? Tem o prédio dos trouxas, o prédio dos... Né? Não fiz essa pesquisa, mas eu imagino.
Aham. uma cidade da Baixada, esse população grande. Dia de Natal, uma falha de luz. A primeira programação foi esse montando a história. Deu R$10.000 no Moraes. Acabou minha vida. O advogado pegou uma Kombi, botou um falante de sigla e saiu dizendo, anunciando para todo mundo que tinha ganho R$10.000. Conclusão, na semana seguinte entraram 100 processos. Aí resolveu fazer uma audiência coletiva, que era basicamente o seguinte: eles vão botar mais R$10.000, nós começam a quebrar isso, mas eles passam mais R$10.000, botar 1.000. Aí a pessoa chamou para a audiência, a pessoa já chegava lá, assinava e recebia a sentença. É quase como ir uma bolsa, agora bolsa sentença, então. O cara que estava faltando. Ele poucas por exemplo de mediação. O cara ainda é orgulhoso. Orgulhoso, porque ele estava administrando de forma eficiente, fez uma audiência. Vocês imaginem o tempo de um juiz, de um magistrado gasto com isso. Quer dizer, outra coisa que, né, alguém está pagando isso aí. Eu estou achando isso um pouco fora do... Sabe por quê? Eu vejo aqui o juizado do Rio de Janeiro, de modo geral, quando eles dão danos morais acima de R$2.000, com todos. Bom, mas acho que aqui a discussão é do ponto de vista de política. Elas estão indo aqui no Rio, várias, tipicamente eram de juizado, juízes do juizado, mais rigorosos. Está querendo incentivo. Mas que maravilha, puro comportamento estratégico. Ele joga, claro. E aí eles saíram, começaram para a vara cívica, e aí o juiz teve aquela mesma reação. Primeiro ele consegue ser generoso. Sim. E aí ele se dá conta. Não era a teoria da prevenção no geral. Se você dá uma lei punitiva, aquilo tem um efeito. De suas ordens, digamos. Só que a esquece que também pode ter um efeito inibitório de um lado, tem um estímulo do outro, que é justamente isso. O advogado que pega o microfone e vai. Bom, quando a gente, dentre as sugestões que a gente deu para o CNJ, obviamente não estava incluído ter um novo código de processo, né? Bastaria mudar meia dúzia de coisas, mas foi ter cuidado na concessão da JG. Pobre é aquele cara que o IBGE diz que é pobre, que são 2 salários mínimos, né? Não quem ganha 10. Mas também demos, e o pessoal achou até engraçado, cuidado como são dadas as notícias. Por exemplo, que como eles entregam para jornalista o site do tribunal, os caras estão sempre dando notícias extraordinárias no site, na Hora do Brasil. Então, aquele caso esdrúxulo que o cara ganhou R$1 milhão é o que vai para o site. Né? E aí acaba criando realmente um incentivo. Uma coisa, estava falando desse negócio. Eu estava falando semana passada, o pessoal de câmera assim, agora parece que aquelas câmeras de consumidor. Os consumidores estavam muito felizes que tinha diminuído muito o nível significativo de quebra. Eu pensei, como o processo não desaparece no ar, porque significa que, se o volume de distribuição daqui pela metade, significa que o desembargador me falou que as barras de câmera de consumidor vai acontecer nessa processo. Muito mais reconhecida. Criaram a empresa. Então, o que acontece? Criaram para isso. Na década de 90, o que você fez? Você criou um código de consumidor e 5 anos depois uma legislação de juizados especiais. Então, isso aí, na verdade, ela não aliviou a demanda da justiça civil. Na verdade, ela deu vazão a demanda que não existia. É outra coisa. É como se fizer juizado especial federal para a questão tributária, você não vai... Não vai, são mercados diferentes. Você vai gerar uma demanda que não existe hoje. O sujeito que tem lá um negócio com plano de saúde que é legal, ele vai, e agora você questão de acesso, você viabilizar o acesso ele vai. Os caras acham que o ditado aquele é engraçado, né? De graça tem injeção na testa, mas ele tem um fundo de verdade. Você tem um outro componente que é você ter uma oferta de advogados profissionais. Também. O cara precisa. Sim. Olha aqui, no problema do juizado, tem outro problema. Tem escritórios mercantilistas. Mas também um agir estratégico.
Mas, se o senhor me permitir, porque o pessoal está meio que se mexendo ali, eu já lhe dou a palavra. Eu queria só, que aí eu moralmente vou tranquilo que eu terminei aqui os pontos. Eu me sinto, né, tranquilo que eu venci os pontos, senão na avaliação os caras vão dizer, o professor veio aqui, planejou mal a aula, não terminou os pontos. Então, terceiro motivo para litigar, uso instrumental. O cara entra na justiça, e ele fala isso, tem as entrevistas, se vocês quiserem a pesquisa, depois eu ponho meu e-mail, eu passo para vocês. Ele entra na justiça com letra minúscula, não pela justiça com letra maiúscula, mas para conseguir outra coisa. Então ele mesmo diz, eu entrei porque daí na frente do juiz eu consigo um acordo, eu ganho tempo. Mas ele não está entrando na justiça pela jurisdição. E aí, isso é um problema. Então, e finalmente, esse é um que a gente ouviu, por exemplo, também, pessoas que perderam entes queridos em acidentes. Né? Aéreos, por exemplo. Esse cara litiga por convicção. Esse cara quer só a sentença. Esse cara quer, né, justiça mesmo. Então, agora, agora é uma brincadeira, mas confunde de verdade. Quer dizer, de 4 motivos que nós catalogamos para litigar, 3 são posnerianos, né, de análise econômica, de custo-benefício, e 1 é dworkiano, de convicção, princípio de justiça e integridade. Pena que o nosso meio acadêmico só fale de 1, né? E esse 1, ele acaba achando que serve para tudo. E a gente vê, é engraçado como essa cultura jurídica, ela acaba transplantando para a arbitragem, e que tem de função social, eu estou com uma função social, um troço gigante, o cara quer me dizer que é hipossuficiente, ou seja, esses discursos, talvez eles acabem no judiciário e tal, mas assim, muito cuidado com esses argumentos, eu diria, na arbitragem, porque aí são mais sofisticados, né? As partes, né? O árbitro tem menos assimetria, ele já fez outras operações, ele sabe minimamente como é que funciona, né? E, bom, então, cumpri aqui o que eu havia planejado, e deixo agora para... Eu vou botar aqui no quadro o meu e-mail e não sei, Joaquim, como é que é a dinâmica aí? Queria agradecer e me colocar à disposição para responder eventuais dúvidas. A gente pode até usar o e-mail para isso.